Fala rapaziada, vamos para a aula 3 do nosso curso de Matemática Básica para concurso. Show de bola? Hoje vamos para o calcanhar de Aquiles da maioria dos estudantes, fração e número decimal. Mas ao final dessa aula eu quero que não seja mais o seu calcanhar de Aquiles, tá bom? Você vai estar forte, preparado para questões que envolvam frações e números decimais. Vem comigo! Então, eu não vou passar pela definição, galera, de frações e números decimais. Eu vou direto para a parte que importa, a parte operatória, que é onde o estudante tem mais dificuldade, tá bom? Caso você tenha interesse, eu tenho um curso de matemática básica mesmo, não voltado para concursos, mas voltado para o dia a dia. Se você tiver interesse, pode adquirir lá. Eu trabalho as frações e números decimais de forma até mais detalhada. Show de bola? Então vamos trabalhar primeiro para a parte de conversão. É interessante você entender que a fração em si é uma divisão, beleza? E a fração e os números decimais são representações do mesmo número. Então, o número decimal é uma representação de uma fração é uma representação de um número decimal. E ambos representam, de alguma forma, uma divisão. Entender isso facilita muito a tua vida ao resolver questões tanto de frações quanto de números decimais. Beleza? Então tá aqui, ó, fração. Eu quero fazer a conversão de fração para número decimal. Aqui está a minha fração no meio. Para fazer essa conversão, é só dividir. Você vai dividir o de cima, que eu chamo de numerador. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Denominador. Como assim dividir? Dividir, galera. Quanto é 1 dividido para 2? 0,5. Então quer dizer que 1 meio representa o número decimal 0,5. Só isso, professor. Só isso. Pega aqui, ó. 5 dividido para 2 vai dar quanto? 5. A metade de 5 é 2,5. Então quer dizer que 5 meios é representado no número decimal como 2 sobre 5. Show de bola? Vamos para um exemplo aqui um pouquinho mais complicado. Eu tenho 1, que é o numerador, e o 3 embaixo. E 1 dividido para 3. Vamos fazer essa divisão aqui? 1 dividido para 3. Lembrando, divisãozinha com chave. 1 não dá para dividir para 3. Acrescento o 0, coloco o 0 e uma vírgula. Que número que eu multiplico por 3 para chegar ao mais próximo de 10 sem passar do 10? O próprio 3, né? Porque 3 vezes 3 vão dar 9. E vai sobrar 1. Acrescento o 0. Aí não precisa acrescentar a vírgula aqui não, já foi acrescentado. Que número que eu chego mais perto de 10, multiplico 3 para chegar ao mais próximo de 10 sem passar do 10? 3 de novo, né? 3 vezes 3 vai dar 9, vai sobrar 1, acrescento 0. Vocês viram que vai criar um loop, né? Vai voltar nesse passo. Então quer dizer que 1 para 3 na sua representação decimal é 0,33 de forma infinita. Eu chamo isso aqui de dízima periódica. Dízima periódica, beleza? É quando o resultado dessa divisão dá um resultado infinito de casa. Mas aqui é uma dízima periódica e também é um número decimal, beleza? E eu consigo pegar a dízima periódica e escrever ela na forma de fração. Mas não é o foco dessa aula, beleza? Porque eu estou trabalhando só o básico com vocês, o suficiente para você chegar no concurso e conseguir desenvolver as questões de forma tranquila, tá bom? Esse aqui vai para outro curso de matemática um pouco mais avançado. Então é isso, a conversão de fração para decimal eu divido o numerador de cima pelo de baixo, pelo denominador. E para fazer o inverso, eu tenho um número decimal, eu quero transformar em fração. É até mais fácil, beleza? Olha o número que aparece aqui, 0,3. O que você vai fazer? Ignora a vírgula. Quando eu tirar a vírgula, fica aqui número? Número 3, não é? E aí você vai botar um traço embaixo, que você vai transformar em fração, e vai sempre começar com o número 1. E aí você vai contar quantos números tem depois da vírgula. Nesse caso aqui são quantos números? Apenas 1. Então você vai colocar um 0. Pronto. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10 na forma fracionária. Fácil, né? Vamos ver mais um exemplo? Aqui está o 125. Tira a vírgula. Que número que vira? Desculpa, 0,125. Tira a vírgula, vira o número 125. Você vai começar com o número 1 embaixo e contar quantos números tem após a vírgula. 1, 2, 3.
Um, dois, três. Então 0,125 é equivalente a 125 sobre 1000. Acabou, professor? Não, não acabou, né? Essa fração aqui dá para simplificar. Então sempre que for possível simplificar, você simplifica. Coloca a fração na sua forma irredutível. Você faz a divisão aqui. Eu vou dividir direto por 8 e aqui por 8. Belezinha? 125 dividido... desculpa, por 8 não. Dá para dividir direto por 125. Deixa eu ver se é isso mesmo da minha colinha. Isso mesmo. Divide direto por 125. E aqui por 125. Beleza? Professor, como é que você observou que é 125? Primeiro que eu tenho a colinha, né? Mas antes de fazer a colinha, a gente vai testando valores e dividir pelo mais alto, tanto em cima quanto embaixo, para fazer a simplificação. 125 dividido por 125. 125 dividido, 1000 dividido por 125 é 8. Então quer dizer que 0,125 equivale a 1/8. Professor, eu não peguei essa parte de simplificação. Eu tenho um curso, acredito que esteja também nessa plataforma, voltado para matemática básica mesmo, que vai usar no dia a dia. E lá nesse curso tem a parte de simplificação de frações. Se você tiver interesse, pode adquirir, que vai ajudar bastante você no desenvolvimento do conteúdo, belezinha?
Então, galera, agora vamos operar com números decimais. É meio complicado no começo, mas ver que o processo de operação com decimais é tão fácil quanto foi com frações. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vem comigo. Soma e subtração, ó. 1,25 é a primeira operação, mais 0,7. Qual é o macete que você vai utilizar aqui, ó? Você vai deixar sempre vírgula debaixo de vírgula ao montar a sua continha. Então, vamos montar a continha, ó. 1,25. Então, tá aqui, ó. Escreve o que aparece. E já coloca uma vírgula debaixo da vírgula. Beleza? Após a vírgula, desde o número 0,7. Tem quantos números? Só um, né? Só o 7. Coloca ele aqui, ó. Um número depois da vírgula. Antes da vírgula tem o 0. Coloca o 0. E aí você coloca o tracinho e coloca a operação que você está fazendo. Professor, fica um espaço vazio aqui, ó. Espaço vazio completa com 0. E aí você faz a soma na ordem que está aparecendo aqui, ó. 5 mais 0, 5, 2 mais 7, 9, 1 mais 0, 1. E a vírgula desce debaixo do vírgula, 1,95. Beleza? Subtração é o mesmo processo. Então eu pego 2,5 aqui, ó, 2,5, coloca a vírgula debaixo. O próximo número, tem quantos números depois da vírgula? 2, né? Então 3 e o 5. E antes tem o 0. Coloca o tracinho e coloca a operação. Completa com 0. 0 menos 5 não dá, né? Passa 10 para cá. 10 menos 5 dá, vai ficar quanto? 5. Tirou 1, ficou 4. 4 menos 3, 1. E 2 menos 0, 2. A vírgula desce debaixo de vírgula. Professor, mas a minha calculadora faz essa conta aí até mais rápido. Quando você estiver fazendo a prova de um concurso, a prova de um vestibular, vai ter calculadora, meu rei? Não vai, né? Então vamos aprender a fazer a conta da forma como tem que ser feito, no papel. A calculadora é uma ferramenta facilitadora do processo. Então eu gosto de falar com meus estudantes sempre que calculadora é para quem sabe fazer a conta no papel, porque ela vai acelerar o processo. Se você ainda não sabe fazer no papel, aprende a fazer no papel e depois você vai para a calculadora. Vai te ajudar muito, vai te desenvolver muito matematicamente falando, beleza? Então a soma e subtração funciona nesse processo. Vamos ver agora a multiplicação? Multiplicação funciona assim, galera. Então eu tenho aqui 0,5 vezes 0,2. Ignora as vírgulas. Para multiplicar você vai ignorar as vírgulas. Quando eu ignorar a vírgula, eu venho que número aqui? Número 5. Quando eu ignorar a vírgula, eu venho que número aqui? Número 2. 5 vezes 2 é 10. Acabou? Não. Você ignora a vírgula para fazer a multiplicação. Depois você volta e faz a correção das vírgulas. Então 10, a vírgula 10 não está aparente, mas ela está bem aqui, ó. Quando ela aparece, ela está na extrema direita do número. O que você vai fazer? Movimentar a vírgula. Quantas casas foram ignoradas para realizar a operação? Como assim? Aqui, ó, tem quantos números depois da vírgula? 1. Aqui tem quantos números depois da vírgula? Mais 1. Totalizando ao total, 2 números. Então eu ignorei 2 casas depois da vírgula. Então eu vou corrigir isso no meu 10 que eu sair da operação. Vou movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. Ela para aqui, ó, completa com 0. Então vai ficar o número 0,10. Que equivale a 0,1, porque o 0 à direita no número decimal, ele não tem valor simbólico, beleza? 1,5 vezes 0,25, mesma coisa, ignora a vírgula. Então aqui eu estou fazendo 15, que multiplica 25. É essa conta que eu estou fazendo, belezinha? O que eu vou fazer? Faz a multiplicação, galera. 5 vezes 5, 25. Como tem que ser feito? 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Multiplica aqui por 2, vai ficar o número 30, uma casa. Então vai ficar 5, 7, 3. Vai ficar o número 375. Beleza? E aí você faz a correção das vírgulas. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? Depois da vírgula, desculpa. 1, né? Eu marco 1 aqui. Uma casa depois da vírgula. E aqui tem quantas? 2, totalizando 3. Então eu tenho 3 vírgulas para corrigir. Corrigindo as 3 vírgulas, vamos lá. Quando ela não aparece, ela está aqui. Anda. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Ela para aqui, ó. Vai ficar o número 0,375. Então essa multiplicação desse por esse vai dar exatamente
0,375. 0,375. Difícil? Facinho, né? Vamos para a divisão agora? A divisão do processo é um pouco mais complicado, eu acho. O que você vai fazer aqui? Você vai sumir com a vírgula, sumir com ela. E ela não volta a retornar para o número como aconteceu aqui na divisão, beleza? Ela só vai retornar se na divisão der um número decimal. Mas retornar porque você vai fazer uma correção não vai ser necessário para a divisão. O que você vai fazer? Começa pelo número que tem mais casas após a vírgula. Tem 1,2, tem um número depois da vírgula, e o 0,4 tem dois números significativos após a vírgula. Vou começar por ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula e movimentar duas casas para a direita, até chegar no final do número. 1, 2. Virou que número aqui? O número 4. Beleza? Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, para manter o equilíbrio. Aqui eu movimentei duas casas, sempre começo pelo maior. Então aqui eu vou movimentar duas casas também. Então aqui vai ficar 1, 2. Então vai o espaço vazio completo com 0, vai ficar o número 120. Então quer dizer que 120, 1,2 dividido por 0,04 é equivalente a 120 dividido por 4. Nesse caso é equivalente. Quando eu fizer a divisão, o resultado que aparecer é igual tanto para o número decimal quanto para o número que não tem casas decimais. Beleza? 120 dividido por 4 vou fazer de cabeça, né? 0, 10, não faz conta com 0. 12 dividido por 4 é 3, dá o número 30. Belezinha? Vamos para o próximo? Começa pelo número que tem mais casas após a vírgula. Professor, ambos têm a mesma quantidade. Então não vai interferir porque você vai começar. Beleza? Eu vou fazer aqui 1,5. Andar uma casa vai ficar o número 15. Beleza? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Andar uma casa aqui também vai ficar o número 5. E eu faço a divisão. Essa divisão aqui ela é equivalente a essa divisão aqui. Ó. 15 dividido por 5, conta de tabuada, número 3. Então quer dizer que 15 dividido por 0,5 é igual a 3, beleza? Então finalizamos essa aula com números decimais e frações. Espero que você tenha gostado, curtido bastante, tenha podido aprender o que de fato foi desenvolvido na aula. Se não entendeu, dá uma revisada, assiste novas aulas. Muito importante, faça os exercícios relacionados a essa aula com atenção, sem o uso de calculadora, por favor. Tenta fazer o papel para você de fato desenvolver habilidades matemáticas que serão úteis para você no futuro. Belezinha? Então é isso, galera. Forte abraço. Até a próxima.